Glória a Deus, meu amado em Cristo Jesus. Vamos aí estudar um pouquinho, só uma introdução. Quando você tiver a oportunidade de começar a buscar, a ler os livros do Velho Testamento, uma dica importante, é claro que você siga ali o índice, começa pelo livro dos começos, Gênesis, mas dado momento lá à frente você vai chegar aí no livro do profeta Isaías. Então eu quero lhes trazer uma introdução a respeito desse livro bem sucinta. E sugiro a você que você possa ler esse livro. Ele é composto de 66 capítulos. Calma, fica tranquilo. O nosso papel, o nosso motivo é crescermos o conhecimento de Cristo. A vida toda nós estaremos lendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a partir do momento que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador e começou ali no leitinho, figurativamente falando da leitura da palavra de Deus, creio eu, pelo Evangelho, no Novo Testamento, Evangelho de João, nós vamos ler a Bíblia várias vezes. Descansa, relaxa. Mas quando Deus lhe proporcionar o momento de você dar início a Isaías, você já tem essa breve introdução. Bacana? Legal? Pois bem, preste atenção. Livro do profeta Isaías. Ele está no Velho Testamento. Este livro, ele contém o quê? Ele contém 66 capítulos. Isaías, ele foi contemporâneo do Reino do Sul, do Reino de Judá. Então foi ali que Deus o chamou para um propósito e ele foi considerado, ele foi ali tido como o profeta messiânico, o profeta que falava a respeito da salvação. E mencionava a respeito de Jesus Cristo, o servo sofredor, já no capítulo 53, no finalzinho dos livros do profeta Isaías. Então, livro do profeta. Mas a palavra profeta vem de profetizar, vem de prolatar. É aquele que transmitia a palavra de Deus. De que maneira? De maneira oral, como essa que estamos aqui vos falando, como também de maneira escrita, através dos pergaminhos, através dos papiros. Profeta, aquele que trazia a mensagem do Senhor de forma oral e escrita. Eu entendo do meu coração, os nossos pastores, o nosso apóstolo, são profetas do Senhor. Eles trazem a palavra de Deus aos nossos corações. Precisamos orar por esses homens, precisamos realmente amá-los e reconhecê-los como homens escolhidos por Deus para ler as Escrituras, entendê-las pelo poder do Espírito Santo de Deus que os ilumina e os capacita, e eles em amor transmitem através do ensino, através das ministrações de forma oral, a palavra do Senhor. Profeta, aquele que transmite a palavra de Deus. De que forma? De forma oral e de forma escrita. Isaías, ele viveu contemporaneamente em 700 anos antes do advento de Cristo. 700 anos, e estamos aqui falando das velhas escrituras, do Velho Testamento. O Senhor é a nossa salvação, é o significado do nome de Isaías. O Senhor é a nossa salvação. Já no próprio nome está a conotação, a indicação da visão desse servo do Senhor, focada em profetizar, em falar, em ensinar, a santificação a Deus, o arrependimento dos pecados, para abster-se da idolatria, do paganismo, de imoralidade, que o povo pudesse santificar-se a Deus a cada dia como seus antepassados, para que o peso da mão do Senhor não viesse sobre o reino de Judá, no sul, ali, daquelas regiões de Canaã, reino do sul, reino de Judá, porque nós sabemos que houve a divisão das tribos de Israel, e aí as 10 tribos que são denominadas as tribos do norte, as tribos de Israel, elas foram dissipadas pelos assírios, mas Deus, pela sua grande misericórdia, conservou o reino do sul, as terras de Judá, o reino de Judá,
lá onde estava também o templo de Jerusalém. Foi nesse período de 700 anos antes de Cristo que Deus estaria então escolhendo a dedo quem? O homem cujo nome tem um significado, o Senhor é a nossa salvação, para profetizar ao povo de Judá, ao reino de Judá, o que? Santificação, salvação e a respeito do Messias, o servo sofredor, como nós veremos no capítulo 53 deste mesmo livro. Pois bem, vamos lá. Conhecido como profeta messiânico porque fala do Messias. Aqui acabamos de falar. Oportunamente leia o capítulo 53, que ele é um capítulo bem caracterizado, específico, nos mostrando com muita clareza lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo, a respeito do Salvador. Olha o Velho Testamento, olha Deus ali profetizando que lá na frente, depois do período interbíblico de Malaquias a Mateus, os evangelhos, perdão, viria o Salvador, o libertador, não político, não governamental, simplesmente o rei dos judeus, o rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Vamos lá. Sofria devido à fidelidade com Deus. Todos os profetas, uma vez chamados, eles sofriam, porque eles foram chamados porque Deus já havia atributos de fidelidade para com Deus. E sendo assim, Deus então os escolhia e eles eram o quê? A boca de Deus aqui na terra, o porta-voz. E como Deus não coaduna com coisas erradas, com caminhos errantes, fora do prumo, em pecado, em idolatria, em paganismo, esses homens, quando transmitiam a palavra do Senhor, eles sofriam, eles eram atacados. Por quê? Quem está na concupiscência da carne, nos desejos da carne, no espírito de riqueza, de mamão, de materialismo, longe dos caminhos de Deus, na prostituição, na avareza, vai querer uma palavra de santidade? Vai querer uma palavra de regeneração, de arrependimento, de mudança de conduta e de vida? Bem difícil. Então, você vai perceber aqui, lendo o livro do profeta Isaías, que ele em si, e eu tiro aqui para todos os demais, como Jeremias, como Ezequiel, homens que sofreram muito e foram atacados pelo seu próprio povo, porque não aceitavam a palavra boa de regeneração, de reconstrução, né, de reconhecimento da divindade única, e aí eles pesavam então sobre essas pessoas, até maltratando-as. Mas a seguir, Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Sofria muito Isaías devido à fidelidade com Deus, porque Deus é justo, Deus é Deus, Deus é santo, o santo dos santos. Isaías, ele era filho de Amós. No capítulo 1 você já vai perceber isso, e membro de uma família real. Olha só, Isaías era tão fiel a Deus que sabia que essa tarefa seria muito difícil. Olha só, o homem do Senhor no meio de uma nação, já o reino de Israel foi dissipado pelo pecado, por alianças indevidas com o povo da Síria. Olha só, agora quase entrando no mesmo caminho, o reino do sul, o reino de Judá, estava realmente vivendo um momento entenebrecido, um momento de escuridão, um momento de pecado. Mas, por Isaías ser filho de Amós, de uma família real, ele poderia muito falar assim: vou abrir mão disso. Que é isso, Deus? Chama outro. Eu estou na minha, eu estou na boa, eu vou me intrometer com reis. E sim, no tempo que ele exerceu seu ministério, iniciou-se em 740 a.C., ele viveu durante os períodos do reinado do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá do reino do sul. Ele estaria enfrentando reis, enfrentando cortes, enfrentando aí líderes daquela situação, aonde nos reis ali do reinado de Judá, no sul, no reino do sul, reis de Judá.
Então, família real é uma dica. Então, Isaías, o Senhor é a nossa salvação. Ele sofria por ser profeta, transmitindo a palavra de Deus de forma oral e escrita. Ele era filho de uma família real. E ele, então, não recusou esse chamado, e assim não o faria, por ser homem fiel a Deus. E teve realmente grande sofrimento e grande dificuldade em pregar no reino do sul, no reino de Judá, a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra messiânica. Iniciou o seu ministério 740 a.C. Reinos que Isaías profetizou foram esses, como aqui falamos, nos reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses eram reis de Judá. Reino do sul, o reino do norte escafedeu-se. Pois bem, durante esse chamado, a partir de 740 anos antes de Cristo, ele reinou consecutivamente e ininterruptamente por um período aproximado de 60 a 64 anos. E durante todo esse ministério profético, ele testemunhou o quê? O crescimento do Império Assírio, esse império que detonou, extirpou, extinguiu da face da terra o reino de Israel, o reino do norte. Ele testemunhou o crescimento desse império. Como também ele viu a queda desse império, a queda do reino do norte, o reino de Israel. Porém, Deus, por compaixão máxima, colocou realmente, como é que eu vou colocar aqui? A sua benevolência em relação ao reino do sul, o reino de Judá. Ele tinha uma finalidade como profeta de Deus, é claro, amando de Deus por instrução, alertar o povo. Por isso ele sofria, por isso ele era atacado, creio eu, até morto, cerrado ao meio. Por quê? Ele alertava o povo a andar em santidade perante a Deus. Não é isso que os nossos pastores insistentemente nos pregam de maneira oral ou escrita ou por ensino nas escolas bíblicas? Que venhamos a nos corrigir, a buscar a santidade, a nos livrar dos caminhos errados, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, ele alertava o povo para que andasse em santidade perante a Deus, isso há 700 anos antes de Cristo, e hoje também. É o mesmo alerta que os nossos pastores, o nosso apóstolo, aqueles que estão ao nosso lado, servos, diáconos, obreiros, nos instruir, e a própria palavra, para que venhamos a não andar errante, mas que possamos buscar a santidade perante a Deus. Essa mensagem era lá atrás, e é agora 2000 anos depois de Cristo. E também ele alertava que o reino do sul, que é o reino de Judá, leão da tribo de Judá, em Judá que veio Davi, a raiz de Davi, veio também a genealogia Jesus, reino do sul, Judá andava errante, esse reino, em imoralidades, paganismo e em idolatria. Então, o que nós temos? Que nem todos do reino de Judá, nem todos do reino do sul entendiam e queriam aceitar essa palavra profética vinda da boca de Isaías, porque queriam continuar no pecado, queriam continuar errantes, indo na contramão da santidade, continuando a idolatria, adorando deuses feitos por mãos de homens, enfim, errantes. Era difícil. Mas, se você observar que o profeta Isaías, também chamado de profeta messiânico, ele insistentemente também falava a respeito do servo sofredor, do Messias, aquele que realmente sofreria por nós, seria o nosso intercessor. Eu gostaria que você, oportunamente, no capítulo 53, vai nos dizer a respeito, já profeticamente, do advindo de Cristo lá nos tempos das terras de Israel, no Novo Testamento. Enfim, ele morre cerrado ao meio. Que morte! Às vezes nós observamos uma situação, dá para você imaginar, cerrado ao meio, é realmente deprimente. E muitas vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos
de buscar a santidade de Deus. Muitas vezes temos estátuas ou idolatramos coisas da nossa vida, mesmo sendo cristãos. Meu querido, vamos mudar a conduta. A vida está fácil hoje, adorar a Deus, mas tem países que isso é totalmente proibido. Hoje, você não vai ter lembrança que alguém foi cerrado ao meio porque profetizava a palavra do Senhor. Reflita sobre isso. Agora, uma nota importante, que em meados de 1940, 47, 48, um rapazinho, um jovem beduíno, andando pelas regiões, pelas circunscrição, né? Ou regiões ali do Mar Morto, ele, por um acaso, por um acidente, ele encontrou vários vasos contendo vários pergaminhos do Velho Testamento, e dentre eles o livro do profeta Isaías. Quando chegar o teu tempo, quando chegar a tua oportunidade, você então tenha esse vídeo, humildemente uma síntese, para que você veja realmente quem foi o profeta Isaías. E mais vai conhecê-lo quando você ler do capítulo 1 ao capítulo 66. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se você sentir no coração, passe essa introdução para algum colega aí que você tenha, que conhece a Bíblia e a tenha como única regra de fé e prática, para quando ele também estiver lendo ou iniciar a sua leitura do livro do profeta Isaías, ele já tenha essa noção da vida desse grande servo do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.